Enquanto observava os dançarinos executando danças do ventre, Rogério sentiu um toque em seu cotovelo. Era uma mulher pedindo esmola, claramente envergonhada por ter que fazê-lo. Ela pediu uma moeda para comprar pão e assegurou a Rogério que usaria o dinheiro para isso. Rogério olhou para a mulher. Ela estava mal vestida, magra, com cabelos grisalhos e rugas profundas, sinais de uma vida de trabalho árduo. Com simpatia, ele procurou em seu bolso algum dinheiro para dar a ela. Tudo o que tinha era uma nota de R$100, mas decidiu confiar na sinceridade da mulher e lhe entregou a nota. A mulher agradeceu com lágrimas nos olhos. Foi então que Rogério notou os brincos da mulher. As pedras haviam perdido o brilho com o tempo, mas ele os reconheceu como os brincos que havia dado a ela no passado. Com uma voz cheia de preocupação, ele perguntou sobre os brincos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O calor da rua parecia derreter o asfalto. As rodas do carro ficaram muito moles e o caminho foi desviado de uma maneira estranha. Rogério permaneceu sentado em seu carro, com os olhos meio fechados, sentindo a brisa agradável e refrescante que soprava do ar-condicionado. Houve momentos em que ele não conseguia nem imaginar que teria um carro tão bom e tão confortável, e que seu nome seria um dos mais conhecidos da cidade. Rogério se regozijou com um sorriso nos lábios. Ele olhou de canto para seu motorista e lembrou daqueles tempos em que tudo começou. Ele havia sido mão de obra barata e trabalhado na limpeza de uma fábrica. Depois, alcançou o cargo de motorista do diretor daquela fábrica. Esse cargo significou, então, para Rogério, a realização do maior dos seus sonhos. Até que um dia, enquanto arrumava suas coisas, encontrou um velho diário. Rogério havia escrito seus planos nele, tinha traçado metas, e assim que conquistava um deles, imediatamente começava a trabalhar para alcançar outro. Mas ele nem se lembrava do velho diário. Já fazia muito tempo desde que o abriu. E naquele momento, quando ele o abriu e viu os sonhos que tinha quando era garotinho, e os planos que fez em sua infância distante, ele percebeu que não havia chegado perto de nenhum de seus objetivos. Parecia que, conforme ele crescia, perdia sua essência. Então, ele começou a trabalhar loucamente, economizando cada moeda. Ele deixou o emprego que tinha e vendeu seu pequeno apartamento. Acabou terminando com sua namorada, que disse a ele que não se importava com nada, e que ele construísse seu futuro com o perdedor que ele era. Rogério se sentiu mal porque ela era a pessoa que ele amava com todo o seu coração, mas que, por outro lado, não confiava nele. No entanto, uma vez que ele superou essa separação, continuou, e finalmente alcançou todas as metas com as quais sonhava quando criança. A namorada mais tarde tentou voltar com ele, dizendo que estava errada, que ainda o amava e sentia falta dele. No entanto, Rogério não acreditava mais nela, estava perfeitamente consciente de que, se ela agora estava atraída por ele, era pelo dinheiro que ele tinha, e ele não precisava de uma namorada assim. Ao sair do engarrafamento, Rogério tentou esquecer sua antiga vida. Chegou ao seu destino, e quando o motorista estacionou, ele saiu do carro. Os raios do sol imediatamente começaram a brilhar, queimando sua pele. Rogério fez uma careta, puxou seus óculos de sol e os colocou instantaneamente, sem se importar com os abafados raios solares que o queimavam. Rogério havia acabado de abrir outra filial de sua imobiliária e criou muitos empregos para as pessoas da cidade. Além disso, devido ao trabalho honesto, ele conseguiu ganhar a apreciação de muitos clientes. Rogério sabia que mais cedo ou tarde teria que dar entrevistas. No entanto, ele preferia lidar com isso mais tarde, quando tivesse certeza de que tudo estava de acordo com o plano. Ele não gostava de desvios e temia que um passo em falso pudesse arruinar tudo. Ao chegar no local, Rogério admirou o arco de balões coloridos que combinavam com o logotipo da sua agência. Ele entrou no prédio, passando sob o letreiro com o nome da sua empresa na entrada. Os funcionários se apressaram em atualizá-lo sobre o progresso do trabalho. Eles tinham grande respeito por Rogério e valorizavam seu emprego, pois sabiam quão raro era ter um chefe tão bom. Rogério se sentiu satisfeito ao ver o entusiasmo de sua equipe. Ele verificou a mesa de alimentos e bebidas, preparada para os convidados da inauguração. Imaginou a alegria das crianças ao verem as cestas de doces e frutas, já que muitos eventos eram organizados especialmente para elas. Quando a música começou a tocar na entrada do prédio,
Rogério viu os primeiros convidados chegando. Logo depois, ele se juntou ao apresentador no palco para assistir às danças orientais. Ele esperava que os repórteres tivessem o bom senso de não interromper o espetáculo com suas câmeras e microfones. Enquanto observava os dançarinos executando danças do ventre, Rogério sentiu um toque em seu cotovelo. Era uma mulher pedindo esmola, claramente envergonhada por ter que fazê-lo. A mulher conseguiu entrar secretamente, já que o local da apresentação ficava em uma área pública da empresa e Rogério não fez questão de privá-la para o evento. Ela pediu uma moeda para comprar pão e assegurou a Rogério que usaria o dinheiro para isso. Rogério olhou para a mulher. Ela estava mal vestida, magra, com cabelos grisalhos e rugas profundas, sinais de uma vida de trabalho árduo. Com simpatia, ele procurou em seu bolso algum dinheiro para dar a ela. Tudo o que tinha era uma nota de R$100, mas decidiu confiar na sinceridade da mulher e lhe entregou a nota. A mulher agradeceu com lágrimas nos olhos. Foi então que Rogério notou os brincos da mulher. As pedras haviam perdido o brilho com o tempo, mas ele os reconheceu como os brincos que havia dado a ela no passado. Com uma voz cheia de preocupação, ele perguntou sobre os brincos. A mulher empalideceu com a pergunta, parecendo assustada. Ela explicou que os brincos eram um presente de seu marido e muito valiosos para ela. Mesmo passando fome, ela não poderia vendê-los, mas sua neta estava doente e precisava de cuidados. Ela estava disposta a passar necessidades para garantir a recuperação de sua neta. Rogério sentiu um arrepio ao reconhecer Dona Josefina, a mulher que agora estava diante dele pedindo esmolas. Ele se lembrou de sua própria infância difícil, nascido em uma família pobre. Seu pai, após perder o emprego, voltava para casa bêbado e descontava sua raiva em Rogério e sua mãe. Quando as ameaças de violência se tornaram insuportáveis, a mãe de Rogério fugiu com ele, passando uma noite em um banco de parque e alimentando o filho com uma maçã de uma árvore próxima. Eles buscaram refúgio na casa de uma amiga, mas foram recebidos pela visão chocante do marido da amiga na cama com outra pessoa. Desesperada e sem saber a quem recorrer, a mãe de Rogério encontrou Dona Josefina. Generosamente, Dona Josefina os acolheu em sua pequena casa de 2 quartos, os alimentou e ajudou a mãe de Rogério a encontrar um emprego. Foi graças a ela que a mãe de Rogério conseguiu escapar do ciclo de abuso e conheceu um homem maravilhoso que se tornou o padrasto de Rogério. Agora, vendo Dona Josefina pedindo dinheiro para comprar pão, Rogério percebeu o quanto devia a ela. Ele se lembrou da história que Dona Josefina contou sobre os brincos que seu marido lhe deu na infância, os mesmos brincos que agora chamavam sua atenção. Dona Josefina ficou surpresa ao reconhecer Rogério, perguntando se ele se lembrava de quando ela havia acolhido uma mulher com um garotinho em sua casa. Rogério confirmou que era aquele menino. Dona Josefina ficou incrédula ao reencontrar o mesmo menino que havia ajudado a cuidar de sua neta recém-nascida. Os repórteres começaram a cercar Rogério, fazendo perguntas. No entanto, sua mente estava cheia de lembranças de Dona Josefina e sua inestimável ajuda ao longo dos anos. Ela sempre o incentivou a seguir em frente e alcançar grandes alturas. Agora, ele tinha a oportunidade de retribuir essa gentileza, mas Dona Josefina desapareceu na multidão. Rogério queria procurá-la, mas era impossível. Irritado com as pessoas que o distraíram de uma conversa importante, ele se recusou a dar uma entrevista e sugeriu que os repórteres fizessem perguntas à equipe da agência. Em seguida, Rogério foi para o escritório principal e ligou para sua mãe, contando sobre o encontro inesperado. Sua mãe lembrou-se de Dona Josefina e incentivou Rogério a encontrá-la e ajudá-la. Ela lembrou a ele que Dona Josefina havia se tornado parte de sua família por um tempo, quando eles não tinham mais ninguém, e que agora era sua oportunidade de retribuir a gentileza. Rogério iniciou uma busca por Dona Josefina, usando as informações fornecidas por sua mãe sobre o endereço do apartamento dela. Ele se arrependeu de não ter visitado Dona Josefina mais vezes no passado e estava determinado a encontrar a mulher que havia desempenhado um papel tão importante em sua vida. No entanto, descobriu que Dona Josefina havia vendido o apartamento e ninguém sabia para onde ela havia se mudado. A busca pelo sobrenome dela também não estava dando resultados. Rogério estava determinado a encontrar Dona Josefina e ajudar sua neta a se recuperar. Ele se lembrava dos tempos em que cuidava do bebê com carinho e como o choro da criança tinha um lugar especial em seu coração. Apesar de suas frequentes viagens à nova filial na esperança de encontrar Dona Josefina, todas as tentativas foram em vão. Rogério não conseguia entender por que ela havia desaparecido e não aceitou sua ajuda.
Às vezes, ele até questionava se a visão de Dona Josefina havia sido apenas fruto de sua imaginação. Algumas semanas depois, Rogério foi informado que Dona Josefina havia sido encontrada em uma cidade de casas de veraneio não muito distante. Ela vivia em condições precárias, em uma casa com vazamentos no telhado. Profundamente entristecido, Rogério imediatamente partiu para visitá-la. Ao vê-la no quintal, Rogério correu até a varanda e a abraçou. Dona Josefina começou a chorar e pediu desculpas por ter fugido. Ela explicou que estava passando por dificuldades e que sua neta, Célia, estava muito fraca. Rogério perguntou a Dona Josefina o que havia acontecido com Célia. Dona Josefina admitiu que estava acostumada a cuidar de tudo sozinha e que havia fugido de Rogério por medo. Ela assegurou a Rogério que ela não foi lá para cobrá-lo ou fazê-lo se sentir culpado. Rogério insistiu para que Dona Josefina lhe contasse o que havia acontecido com Célia. Com lágrimas nos olhos e o queixo tremendo, Dona Josefina abaixou a cabeça entre as mãos. Dona Josefina começou a relembrar os terríveis eventos que ocorreram em sua vida 5 anos atrás. Sua neta, Célia, estava voltando para casa mais cedo do trabalho no dia do aniversário de Josefina. Em uma tarde quente de setembro, as ruas estavam cheias de pessoas. Célia foi seguida por Alexandre, um policial local que havia demonstrado interesse por ela, embora ela não compartilhasse os mesmos sentimentos. Alexandre era casado, mas Célia não estava disposta a se envolver com um homem casado. No entanto, Alexandre não aceitou a recusa de Célia e insistiu para que ela lhe desse atenção. Ele prometeu a ela uma vida cheia de conforto e proteção, mas Célia não percebeu que precisava de proteção contra o próprio Alexandre. Alexandre seguiu Célia até a entrada do prédio. Apesar de apreensiva, ela tentou explicar por que não podia ter um relacionamento com ele. No entanto, Alexandre ficou furioso e a atacou. As portas do prédio eram espessas e a maioria dos vizinhos eram idosos e tinham problemas de audição, então ninguém ouviu os gritos de Célia enquanto Alexandre agredia. Célia conseguiu se libertar de Alexandre, mas acabou caindo escada abaixo. Ela foi internada na terapia intensiva por várias semanas e passou por tratamentos caros. Dona Josefina tentou fazer justiça e prender Alexandre, mas ele negou todas as acusações e acusou Célia de ter se oferecido para ele. Dona Josefina, devido às conexões de Alexandre, não conseguiu justiça e não recebeu compensação. Com Célia precisando de uma operação urgente cara na coluna, Dona Josefina se viu em uma situação difícil. Ela se lembrou de uma pequena casa de campo que um vizinho estava vendendo por um preço acessível. Apesar das condições precárias da casa, Dona Josefina decidiu vendê-la para comprar a casa no campo e usar o restante do dinheiro para a operação de Célia. A operação foi inicialmente considerada um sucesso pelos médicos, mas a condição de Célia não melhorou. Após consultar outro médico, Dona Josefina descobriu que a operação não havia sido bem-sucedida. Os médicos negaram qualquer erro e se recusaram a realizar uma segunda operação. Dona Josefina e Célia passaram a viver na casa no campo, que a cada ano mostrava mais sinais de deterioração. Elas começaram a receber uma pensão por invalidez para Célia, mas o valor era insuficiente apenas para cobrir as despesas médicas e um pouco da alimentação, levando Dona Josefina a pedir esmolas. Célia, incapaz de sair da cama devido à dor intensa, sentia-se impotente. Dona Josefina estava preocupada com o futuro de sua neta caso algo acontecesse com ela. Rogério ouviu atentamente a história de Dona Josefina e decidiu buscar justiça pelos erros médicos e do policial, mesmo que isso levasse anos. Ele prometeu ajudá-la como forma de retribuição. Dona Josefina agradeceu e expressou sua preocupação com o futuro de sua neta, Célia. Rogério então entrou na casa para conhecer Célia, que estava deitada na cama, quase incapaz de se mover. Ao ouvir sobre a promessa de ajuda de Rogério, Célia secou as lágrimas e prometeu que um dia se levantaria e não precisaria mais pedir ajuda a ninguém. Ao voltar para casa, Rogério agiu imediatamente. Ele ligou para todas as pessoas que conhecia, buscando alguém que pudesse assumir o caso de Célia e lidar com o agressor que ainda estava livre. Determinado a buscar justiça, Rogério também entrou em contato com um amigo cirurgião para discutir a possibilidade de uma nova operação para Célia. No dia seguinte, Célia foi levada ao hospital para se preparar para a cirurgia. Dona Josefina expressou sua profunda gratidão a Rogério, reconhecendo que sem ele, Célia não teria tido a oportunidade de se recuperar. Os advogados de Rogério prepararam uma declaração para o tribunal, enquanto o médico-chefe do hospital iniciou uma investigação interna para identificar e punir os responsáveis.
Eles pressionaram por um castigo adequado para todos os envolvidos. Alexandre, o agressor, foi detido e confessou seus crimes à polícia. Ele perdeu todos os privilégios como autoridade e foi preso. Rogério comprou uma nova casa para Dona Josefina e ajudou na mudança. A operação de Célia no hospital foi bem sucedida e ela recuperou a sensibilidade nas extremidades. Rogério também comprou uma cadeira de rodas para Célia para ajudá-la. Rogério se tornou um visitante frequente na casa de Dona Josefina, e sem perceber, começou a desenvolver sentimentos românticos por Célia. Ela gostava dele como pessoa e o via como um homem generoso. Finalmente, Rogério convidou Célia para sair, e ela aceitou, vendo nele o tipo de homem com quem sempre sonhou. Dona Josefina continuou a viver na nova casa que Rogério comprou para ela. Ela estava muito feliz por ver a recuperação de sua neta, Célia, e agradecida pela ajuda de Rogério. Com Célia se recuperando e começando a andar novamente, Dona Josefina pôde descansar um pouco mais e parar de pedir esmolas. Ela passou a maior parte do tempo cuidando de Célia e da casa. Dona Josefina também começou a participar de um grupo de apoio local para pessoas que passaram por experiências semelhantes. Isso lhe deu uma sensação de comunidade e ajudou a lidar com o trauma do passado. Dona Josefina também manteve contato com Rogério, que se tornou uma figura constante em suas vidas. Ela estava contente em ver o relacionamento florescente entre Rogério e Célia e estava esperançosa pelo futuro. Após a cirurgia bem-sucedida e a recuperação gradual, Célia começou a retomar sua vida. Com o apoio de Dona Josefina e Rogério, ela conseguiu superar os traumas do passado. A cadeira de rodas que Rogério comprou para ela se tornou desnecessária com o tempo, pois Célia recuperou a capacidade de andar por conta própria. O casamento de Rogério e Célia foi uma celebração épica para ambos. Eles escolheram realizar a cerimônia e a festa de comemoração na nova casa que Rogério havia comprado para Dona Josefina, um lugar que tinha um significado especial para todos eles. Dona Josefina estava radiante de felicidade ao ver Célia caminhando em direção a Rogério, que a esperava no altar improvisado no jardim da casa. Os convidados, que eram principalmente amigos próximos e alguns parentes, aplaudiram, enquanto os dois trocavam votos de amor e compromisso. Após o casamento, Rogério e Célia viveram uma vida tranquila e feliz. Eles continuaram a apoiar Dona Josefina e se certificaram de que ela tinha tudo de que precisava. Célia, com o apoio de Rogério, retomou seus estudos e conseguiu um emprego que amava. Rogério, por outro lado, continuou a administrar sua agência com sucesso e a prosperar cada vez mais. O que você acha que teria acontecido caso Dona Josefina não tivesse ajudado Rogério e sua mãe desde o início? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.